Hola, mis queridos, salve, salve, como estão todos? Muito bem? Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar então na aula número 9, tá? Nossa classe é número 9, com o capítulo 6. Vamos continuar trabalhando com o capítulo 6, que se chama De Viaje, se chama De Viaje, certo? E a gente vai trabalhar basicamente com dois conteúdos hoje, tá? É muito importante que vocês tenham aí seu livro, tenham seu lápis à la mano, certo? Para acompanhar a nossa aula, acompanhar os nossos conteúdos, fazer as atividades. Hoje a gente estreia uma modalidade um pouco diferente, onde vocês irão assistir às aulas e depois já teremos um espaço para vocês cumprir as atividades e depois o chat tira dúvidas, tá? Então, aproveitem esse espaço, aproveitem esse tempo, tá bom? Vocês terão agora a parte da manhã para fazer tudo, acho que vai ser melhor, tá? Vocês vão conseguir aproveitar mais e melhor o tempo de vocês, né? E adelante. Bueno, entonces en la clase de hoy, en este capítulo, vamos a hablar de dos contenidos: verbos irregulares en presente de indicativo y haver e tener, dois verbos que têm funções diferentes, tá? No espanhol. Bueno, adelante. Entonces, verbos irregulares em presente de indicativo. Então, convido vocês, peguem o livro de vocês nas páginas 133, 134, tá bom? Lá a gente vai falar um pouquinho sobre esses verbos, tá? Vocês já viram e a gente já trabalhou também a diferença entre verbo irregular e verbo regular, né? Os verbos, tá? São todas aquelas palavrinhas que expressam ações. E quando o verbo está no infinitivo, nós temos os verbos aí classificados em três conjugações. Os terminados em ar são da primeira conjugação, terminados em er são da segunda, terminados em ir são da terceira conjugação. Plantar, caminhar, buscar, estudar são verbos da primeira conjugação. Comer, viver, sofrer são verbos da segunda conjugação. Dormir, sorrir, sumir são verbos da terceira conjugação, tá? Então, são esses os exemplos de verbos que a gente tem em português, tá? Em espanhol são um pouquinho diferentes, tá? Bom, onde eu quero chegar com essa explicação? O verbo, quando ele é regular, eu conjugo ele nas três pessoas do singular e nas três pessoas do plural. Quando eu faço isso, a raiz dele, a primeira parte do verbo, ela não altera. Por exemplo, o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda, nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. A primeira parte, essa raiz, sempre fica igual em todas as pessoas, tá? Quando eu tenho um verbo irregular, essa primeira parte ela sofre uma alteração, tá? Então, quando eu conjugo esse verbo nas três pessoas do singular e nas três pessoas do plural, ele sofre uma alteração, ele sofre uma alteração na raiz ou radical, tá? Então, essa basicamente é a diferença entre verbo regular e verbo irregular. Hoje, na aula de espanhol, a gente vai falar sobre presente no indicativo de verbos irregulares, tá? Então, é muito importante que vocês acompanhem lá na página 133, porque lá tem uma tabelinha e vocês vão poder ver vários exemplos de verbos irregulares, tá? Bueno, vimos en las clases anteriores que los verbos en presente en indicativo son utilizados para acciones reales que ocurren en el tiempo presente. Então, para a gente expressar ações reais, concretas, que acontecem no tempo presente, nós utilizamos esse tempo verbal presente do indicativo. Además, estudiamos os verbos regulares, pero hay también los irregulares. Isso que eu acabei de falar para vocês, tá? A gente já estudou os regulares e agora a gente vai ver um pouquinho dos irregulares, tá? Bueno, aqui a gente vai falar agora de verbos irregulares, tá bom? Los verbos terminados em hacer, por exemplo, nascer, o ser, conocer, e ser, o verbo obedecer é um exemplo, e usir, com exemplo do verbo produzir. Então aqui eu tenho as terminações e tem um exemplo de verbo depois de cada uma delas para vocês contextualizarem, tá? Solamente na primeira persona del singular, nel yo, tienen irregularidade verbal. Bom, vou explicar um pouquinho isso aqui. Esses verbos aqui que terminam dessa forma, que tem essa terminação, a ser, o ser, e ser, o usir, tá? Tem irregularidade na primeira pessoa do singular. Então, primeira pessoa do singular no português, eu, no espanhol, yo. Tá? Como fica isso, professor? Quando isso aparece, quando isso acontece, a gente troca, a gente cambia, se cambia el se por zc. Olha como é que fica. Me parezco mucho con mi
papá. ¿Quién se parece muito com papá? Yo, porque yo me pareço, tá? Estou fazendo referência a mim mesmo aqui, ó, tá? É um pronome pessoal aqui, ó. Me pareço. Olha o verbo aqui. O verbo que eu utilizei é parecer. Tá vendo que tem um C aqui? Só tem o C, né? Parecer. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, ó. Parecer, tá bom? Eu troco por ZC. Então, me parezco mucho con mi papá. Tá bom? Então, fica dessa forma aqui. As outras pessoas, segunda, terceira pessoa do singular e as outras do plural, tá? Fica dessa forma. Me pareço, te pareces, ellos te se parece, tá? Fica tudo igual. É só na primeira pessoa do singular aqui que fica com ZC. Adquire essa forma aqui de ZC, tá? Então, me parezco mucho con mi papá. Cambia, troca la C por, la C que está acá, por ZC. ¿Cierto? Vamos adelante. Nas tabelas aí, pessoal, en las tablas de la página 133, encontramos outros verbos com la irregularidad ZC en la primera persona del singular. Vamos a este libro, tá? Então a gente tem aí, olhem lá. Primeiro eu queria chamar a atenção para vocês, olha, o verbo conocer, tá? Yo conozco, olhem lá que a gente trocou o C por ZC. Agora preste atenção nas demais pessoas. Tú conoces, ellos te conocen, nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos, ustedes conocem. Todos ficaram com C. Apenas a primeira pessoa do singular é que sofre essa irregularidade de trocar o C, por ZC. Bueno? Tá? Então a gente tem outras aqui, ó. A gente tem outras palavrinhas, tá? Outros verbos que sofrem essa irregularidade no presente do indicativo, tá? Nesse tempo e nesse modo verbais, quando a gente vai conjugar na primeira pessoa do singular. Eu vou repetir, vou reforçar. Nas outras pessoas fica igual. Não coloca o Z e o C. Apenas na primeira pessoa do singular. Quando eu vou conjugar o verbo nessa pessoa, o C vira ZC. Bueno? Outros que temos aí. O verbo nascer, o verbo agradecer, tá? Nascer, yo nasco, olha que diferente, tá? Mas ele sofre essa irregularidade verbal. Agradecer, yo agradezco. Parecer, yo parezco. Me pareço muito com mi papá. Foi o exemplo que o professor utilizou, né? Envelhecer, yo envejezco. Olha só, tá com C lá no começo, no infinitivo. Quando passo para a primeira pessoa do singular, ZC. Envejezco. Obedecer, obedezco. Desaparecer, desapareço. Ou também pode ser aparecer, apareço. Conocer, conosco. Conduzir, conduzco. E produzir, produzco. Vou reforçar de novo. Somente na primeira pessoa do singular e no presente do indicativo a gente tem essa irregularidade. Ok, pessoal? Que fique bem claro isso, tá? Não vai sair falando por aí, por exemplo, querendo colocar em outro modo, em outro tempo verbal, por exemplo, aí no futuro. Eu quero me parecer e ponga lá um ZC, coloca lá um ZC. Não, pessoal, é só no presente e só no modo indicativo. Ok, beleza? Acho que ficou bem entendido para vocês, né, pessoal? Então vamos adiante. Vamos falar do nosso segundo conteúdo, verbos haber e tener, nas páginas 140 e 141, tá? Também são verbos utilizados aí no espanhol, assim como no português, para dar ideia de existência ou ideia de posse de alguma coisa, tá? Em espanhol, os verbos haber e tener são utilizados para dar ideia de existência, el haber, e de posse, ou seja, de possuir alguma coisa, de você ter, possuir aquilo, tá? Respectivamente, significa o quê? O haber da ideia de existência, o tener da ideia de posse, de ter alguma coisa, tá? E neste momento vamos ver as formas hay e tiene ou tienen, tá? Professor, como assim? Vou explicar. Haber e tener, vocês estão vendo aí que os verbos estão no infinitivo, a gente ainda não conjugou eles, tá? Em nenhuma pessoa verbal. Aqui, a gente vai se ater nessa forma verbal aqui do I, no sentido de há alguma coisa, existe alguma coisa,
E essas formas aqui, tiene ou tienen. Tiene no singular, tiene no plural. Ele tiene alguma coisa, tem alguma coisa no sentido de posse, ou eles têm alguma coisa, que daí seria aqui o plural, tá? Então, tiene ou tienen. Bueno, entonces, haber, el verbo haber tem sentido de existir, tá? Existe algo, há algo, e el verbo tener tiene sentido de possuir. Esse verbo possuir em espanhol significa possuir, de posse, tá? Como se fosse um pronome possessivo aí, tá? En mi barrio hay muchos chicos para jugar. No meu bairro tem muitos meninos, tem muitos amigos para brincar. Esse ai aqui, no sentido de existência, tá? No meu bairro há muitos amigos, há muitos meninos para brincar. Existem muitos meninos. Esses meninos não são meus. Eu não tenho posse sobre esses meninos. Então aqui o verbo que é utilizado é o verbo haver. Aqui, ó, ai. Há muitos chicos, existem muitos chicos, muitos amigos para brincar, muitos meninos, perdão, para brincar no meu bairro, tá bom? Outro exemplo, mi vecino tiene un perro muy rabioso. Meu vizinho tem um cachorro muito raivoso, muito bravo. Aqui, pessoal, com sentido de posse, o cachorro, el perro, es de mi vecino. O cachorro é do meu vizinho. O vizinho tem posse sobre esse cachorro aqui, tá? Ele é dono desse cachorro. Então, eu utilizo o verbo tiene. Eu não vou utilizar aqui o verbo haver. Mi vecino hay un perro muy rabioso. Tá bom? Aqui se dá uma ideia de posse. Então, eu tenho que utilizar o verbo tener. Certo? Entonces estoy pensando un poquito ahí. Bien. Y ahora vamos para uma parte também muito importante de nossa classe, uma parte muito importante, tá? Tá bom? Agora é com você, agora é contigo, certo? Olha lá. As atividades da página do capítulo 6 que vocês vão cumprir hoje são as seguintes, tá, pessoal? São 3 atividades. Na página 134, peguem o livro de vocês lá na 134, temos aí o conteúdo, perdão, sobre os irregulares no presente indicativo. Vocês vão responder as questões A, B e C da 134, tá bom? Então aí bem tranquilo. Na letra A você vai relacionar a expressão com o verbo que se corresponde, tá? Na B você vai colocar nos espaços que estão em branco, aí vocês vão colocar com C ou com ZC, conforme a necessidade, tá? Então prestem bastante atenção. E na letra C vocês vão completar com as formas verbais que estão faltando. O verbo está no final da frase, tá? Vocês vão colocar aí conforme a necessidade, com C ou com ZC, ok? Continuando na página 140, na página 140, tá? Exercícios B, C e D. Essa é a atividade obrigatória da semana, tá, pessoal? Peguem o lápis aí que a gente vai fazer a letra A juntos, tá bom? Para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor de como funciona o uso do haber e do tener, tá? Então peguem o lápis aí de vocês. Observa as palavras destacadas nestas frases do texto anterior. Nós temos 5 frases, pessoal, e algumas palavras aí, tener e haber, estão em negrito, estão destacadas, tá? Una feria de antigüedades tiene solamente objetos viejos y cubiertos de polvo. É a primeira frase. Plazas que tienen árboles y lugares para que las personas descansen. Segunda frase. Las mesas de uno de los bares tienen mensajes secretos. Tercera frase. Pues en Buenos Aires hay un lugar recomendado. Cuarta frase. Quinta frase. En una de las calles alrededor de la plaza hay una casa llamada La Casa Mínima. Agora, pessoal, a gente vai classificar essas frases. Qual delas tem ideia de posse? Em quais delas a palavra destacada tem ideia de posse? Ou seja, em quais delas foi utilizado o verbo tener, que dá ideia de posse? Foi na primeira, certo? Una feria de antigüedades tiene. La segunda, plazas que tienen árboles, tá? E la tercera, também,
Los bares tienen mensajes secretos, tá bom? Então, as três frases onde a gente tem ideia de posse, que o verbo tener, que o verbo tener está dando ideia de posse, coloquem aí frases 1, 2 e 3, tá? Agora, as duas frases em que a gente tem ideia de existência de algo, que é diferente da ideia de posse, e onde foi utilizado o verbo haver, o verbo hay, são as frases 4, quando diz assim, pois em Buenos Aires há um lugar recomendado, ou seja, em Buenos Aires existe esse lugar, e em uma das calles alrededor da plaza há uma casa chamada casa, la Casa Mínima. Então, também existe nesse lugar uma casa chamada Casa Mínima. Então, os verbos aí que dão ideia de existência de alguma coisa estão nas frases 4 e 5. Então, vocês coloquem aí na segunda parte, número 4 e número 5. Bueno, el resto é com vocês, tá? Então, o restante aí é com vocês, vocês vão fazer. Tarefinha, que pode ser feita depois em casa, tá, pessoal? Não precisa ser feita agora no período da aula, mas se sobrar tempo, vocês já façam agora e deixem em dia, tá? Página 143, exercícios 1 e 2, tá? O exercício 1 é um crucigrama, tá bom? Onde vocês vão primeiro responder as perguntinhas que estão aí no ladinho, tá? Se precisar, vocês podem usar um dicionário, tá bom? E depois vão completar o crucigrama, que é o caça-palavras. E a número 2, vocês vão colocar com o verbo haver, com hay, o verbo tener, com tiene ou tienen, os verbos que estão faltando aí no textinho de vocês, que fala sobre uma viagem, tá bom? Certo, pessoal? Bueno, la clase de hoy sería esto. Espero que ustedes estén estudiando, estén muy bien, todos. E nos falamos no chat daqui a pouquinho. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais.